Quando você ganha um certificado importante de uma medicina, de uma engenharia, para o cara engenheiro, para o cara médico, né? Ele dizia assim, chega, vou largar isso para assumir uma outra coisa que os pais, porque às vezes o meio externo, eles querem te manter um caminho conhecido. E às vezes o propósito não é algo conhecido. Pode ser que o teu propósito bata com uma linha conhecida. Tipo, por exemplo, vou fazer um exemplo. Podcast é uma coisa mais moderna. Se você falava para sua mãe e seu pai, pai, mãe, quero ser youtuber, o que você acha? Ele ia falar, você tá doido? Porque não é uma coisa da época deles, né? Não é mesmo. Então, às vezes, assim, às vezes a família, por exemplo, muita gente se chateia quando eu falo isso, mas a família, ela pode ser um problema para o propósito, pode ser um inimigo. Por quê? Se você espera a aprovação da família para tomar decisões do propósito, se a família for muito controladora, dependendo da família, eles podem te segurar. Se a família for inteligente, for evoluída, fala assim, filho, eu sou de outra época. Se você sentir, eu te apoio. Aí essa família é boa que te apoia. Mas tem a família que fala mal, de você tá doido, vai no concurso público. Sempre fala a mesma coisa. Inclusive, desculpa te interromper, mas é que o Guru fez uma palestrinha lá na Rádio Vibe Mundial falando disso. Falando que a família, às vezes, emperra a vida da pessoa. Porque fala, não faz isso, meu filho. Vai lá pro concurso público. Vai ser funcionário público da prefeitura, meu filho. Pra que ser artista? Não tem... Aí deu uma onda de rage. Não teve? Nossa. Não teve isso? Choveu chorume lá naquele corte. Mas é verdade. Foi o que acontece. Aí você vai dando ouvido Você pode, se você quiser, você pode contar a história do paranormal? Você pode contar essa história ou você acha melhor deixar quieto? Não, deixa pro futuro. Deixa pro futuro. Então, aí se aplica o que eu falei. Quem quiser que entenda. Tá bom. Muito bom. É porque normalmente a família, às vezes, ela quer proteger demais. Um excesso de proteção que vai fazer criar um bocozão. Aí vai falar, o que a família vai falar? Vai lá fazer curso de datilografia. Não, vai fazer... Vai ser alfaiate. Tecnologia da informação, porque o Elon Musk falou que é o futuro. Vai fazer curso de Excel. Aquelas coisas antigas. Aí não percebeu que o mundo mudou, que é exatamente o que o Stefano tá falando. Isso mesmo. Mas, ô Stefano, assim, eu conheço pessoas que passaram a vida inteira amarguradas porque nunca encontraram um propósito, mas ao mesmo tempo nem sabem o que é isso. Mas viveram amargurados. Sabe que alguma coisa estava errada na vida. Sim. E aí, como despertar isso daí? Sim. Então, como sair dessa prisão? É uma prisão, né? Na verdade. Sim, Então, essa prisão de você não conseguir encontrar o propósito é porque você tem que entender o seguinte: existem pessoas que nascem e porque você tem que pensar assim, todo mundo nasce no mesmo planeta. Só que existem pessoas que nascem em condições mais fáceis e situações mais difíceis. Então, para a alquimia, a gente tem duas questões. Quem é esse cara que está nascendo? Então, a alquimia acredita, né, e aí a gente entra num tema mais paranormal, invisível, não científico, que você tem uma vida além dessa vida. A gente acredita nas vidas passadas, né? Claro. A alquimia acredita nisso. E aí, a gente tem essas vidas passadas. Então, por exemplo, tem gente que tem mais história, tem gente que tem menos história, concorda? Então, assim, tem gente que vem aqui, é um novato na Terra. E tem gente que é um velho sábio, entendeu? Por isso que você encontra pessoas com 20 anos e o cara parece que tem 90. E tem um cara que tem 70 e parece que tem 20. Entendeu? Não estou falando de idade, tipo o cara tem 80 e é jovem, mas é uma pessoa imatura. Uma pessoa que parece que bate e não consegue entender as coisas. Parece que a vida não ensina ele, né? E tem pessoas que despertam muito cedo para coisas. Então, assim, o primeiro passo é quem é essa pessoa que está vindo para cá. A segunda coisa é o que ele vive. Então, às vezes a pessoa, por exemplo, ela, por ser uma pessoa mais evoluída e passa por uma experiência de vida mais tranquila, ela não desconecta do propósito dela. Então, tem pessoas que naturalmente, sem precisar fazer terapia, sem precisar... Você não tem algum amigo assim? Que o flui. O cara não tem trava, o cara tá bem, tem uma vida mais equilibrada. Tem pessoas assim, que é uma pessoa assim, de repente não se destaca muito,
mas é um cara de boa e ele segue, ele tem um sentido da vida dele, ele não precisa se questionar tanto, ele vai lá. Ele não tem tanto empécimo. Então tem uma pessoa mais normal, que ela é menos interrompida no processo dela. Tem uma pessoa que vai muito baixo, que ele voa muito baixo, e tem um cara que quando aprende voa alto. Tem algumas pessoas que acabam que até começam a trajetória um pouco baixo, porque está cheio de trauma, de problema, de coisa, e a pessoa voa depois. Então, claro que um dos problemas do porquê dessa pessoa que está falando, que é muito presa e tudo mais, é que a pessoa pode ter muito trauma. Independentemente do que ela veio antes dessa vida, ela pode ter muito trauma, ela pode ter uma experiência de vida muito pesada. Por exemplo, imaginemos uma pessoa que foi órfã, que não teve pai e mãe, né? E ela não tem referências de amor incondicional. Eu sempre falo que o propósito, ele nasce através do amor incondicional. Então, por exemplo, lembra que eu falei no começo que a gente tem que começar a se doar? Para eu me doar, eu tenho que entrar na energia do incondicional. O que é o incondicional? Eu estou aqui me entregando e eu preciso me entregar. Tipo assim, eu estou aqui nesse podcast agora, nesse momento, para passar conhecimento. E esse conhecimento tem que ser incondicional. E não pode ser falso, tem que ser verdadeiro. Então, assim, tipo, a minha intenção é, como se eu fechasse os olhos e dissesse assim, eu quero que o que eu puder dizer aqui, o que eu puder falar, e o que eu puder conectar, ajudar, eu vou fazer, dentro do limite desse microfone. Não tenho condição de ajudar a pessoa fora do microfone. Tenho como chegar na casa dela e ajudá-la, né? Tem gente que fala que depois sonha com você, né? Mas, tipo assim, ok, projeção astral. Mas, tipo assim, tem um limite aqui, mas eu vou fazer o que eu puder fazer aqui. Essa energia incondicional, não estou preocupado no que eu vou receber em troca. Quando a gente faz isso, é claro que depois, por exemplo, uma mãe que cuida muito bem de um filho, esse filho vai ser grato por essa vida a ela, concorda? Então há uma troca depois. Mas se você já pensa na troca, não é incondicional. Entendeu? Você tem que... Por exemplo, eu acredito muito assim, se você vê todas essas profissões até do YouTube, tem muita incondicionalidade ali, porque você tem que entregar e pronto. Você não está preocupado só nas visualizações. Você está preocupado em mandar ver. Tipo, o YouTube, até a internet brasileira e mundial, ensinou a gente isso, que para você poder trabalhar com isso, você precisa entregar. Não tem como crescer sem entregar, você tem que entregar. Então, tem uma coisa que estimulou as pessoas a aprender que pode entregar, né? Então, o incondicional nasce, a gente consegue lidar melhor com o incondicional quando a gente tem, na nossa história de vida, um amor incondicional da nossa mãe. Então, uma pessoa que teve um amor incondicional cortado, tipo, tem muita gente no Brasil, por exemplo, que não teve pai. Não sei se você sabe, né? Não sei se você sabe disso, mas no Brasil tem um recorde. O recorde brasileiro de estatística, um dos recordes brasileiros é mãe solteira. Sabia disso? Não. Abandono paterno é comum. Infelizmente. Recorde. Infelizmente é. Uhum. E isso, tipo assim, já corta metade do vínculo incondicional, né? Porque isso é grave, né? Por isso que depois que acontece isso já vai atrapalhar o processo, porque vai dar insegurança na pessoa, né? Não é a mesma coisa. Tipo, a mãe pode ser pai e mãe, ela pode se esforçar. E aí o que acontece? Às vezes a mãe, quando é soltada pelo pai, tem mães que segura a onda, aí é tudo bem. Se a mãe segura a onda já ajuda. E tem mães que solta pros avós, né? Aí quando é assim, a coisa piora. Porque daí fica, tipo, o avô pode até ajudar. Mas o problema é que o avô, ele morre cedo, né? Então, às vezes, você tem uma avó que te educou e quando você tem 15 anos, ele já morre. E aí você perde uma referência. Eu já vi muita pessoa que perdeu o avô que criou e a pessoa perdeu a base, né? Porque a conexão é importante, essa segurança, né? Então, o que acontece? Os inimigos do propósito podem ser, por exemplo, os traumas que a gente viveu, né? O passado cheio de armadilhas, de problemas, né? Então, quando a gente está com um passado cheio de nó, se você tem muito nó no passado, o que acontece? Por que é inimigo do propósito? Porque esse passado, tudo cheio de nó, vai tender dentro de você a embaralhar as informações. Então, é como se fossem as energias. Eu gosto de falar de chakras. Então, nossos chakras, eles se embaralham quando no teu passado, você tem muita história de pai e de mãe, falta de pai, falta de mãe, briga entre os pais. Isso tende a embaralhar os nossos chakras.
E aí o que acontece? Para que você possa se conectar com o propósito, os chakras precisam estar integrados. Tem que ter uma integração dos chakras. Então, a gente fala na alquimia que nós temos que buscar o casamento alquímico. Entendeu? O casamento alquímico é o quê? Você conseguir dentro de você acasalar o seu pai e sua mãe dentro de você. Não é o pai e a mãe lá fora. Tipo, meus pais estão vivos, né? Mas eles poderiam já ter ido falecido. Mas não importa isso. Não são eles. São eles dentro de mim. É como se fosse a figura deles. Eu tenho que conseguir. Por exemplo, por isso que eu falo que brigar com os pais é a pior coisa que você pode fazer. Se você, toda vez que vai ver os pais briga, você tem que tomar cuidado. Tipo, se você tende a brigar com os pais, tenta ser, eu sempre falo, quando você vai encontrar os pais, se os seus pais são complicados, seja diplomático. Imagina assim, um chefe, um cara de direita indo para a Coreia do Norte. Entendeu? Como é que fala? Tipo, você tem que ser muito diplomático, né? Tipo, como se fosse, você tá lá com uma pessoa que pode ter uma briga com você. E o problema qual é? Que imaginamos assim, que você tem que imaginar que não é só uma pessoa que pode brigar com você. É uma pessoa que, brigando com você, ela pode desestruturar a ordem interna. Porque, por exemplo, vou fazer um exemplo. Se eu brigo com você, Zé, tudo bem, não é legal brigar com ninguém, né? Tipo, vai ficar uma memória ruim. Ah, puxa, briguei com o Zé. Só que assim, você não representa nada dentro da minha memória, entendeu? Ancestral. Agora, se você fosse meu pai ou minha mãe, eu brigo com você, é como se dentro de mim você existe. Então, é como se eu estivesse brigando com uma parte de mim. Entende? Por isso que quando tem muita gente que, não sei se tem alguém que está ouvindo que teve essa questão, brigar com os pais, por exemplo, agora na política não teve essas eleições, muita gente brigou porque, sei lá, um parente era de direita, outra de esquerda, né? E assim, o maior estrago do país que aconteceu esse ano não foi só a escolha, aí pronto, ganhou esse aqui, não ganhou esse outro. As pessoas acham que o maior estrago foi a perca de um presidente ou de outro. O maior estrago foi na família. Esse foi o segundo maior estrago. Não sei se foi o primeiro ou o segundo, né? Mas tipo assim, eu acredito que as brigas e as lutas internas das famílias atrapalharam muito as pessoas. Deixaram a pessoa mais desnorteada, mais perdida. Isso, num primeiro momento, vai se dar um problema psicológico, entendeu? Aí vai ser uma coisa mais que o psicólogo vai dizer, nossa, bagunçou as tuas emoções. Só que depois, isso aqui pode ir para o físico, ele pode levar à doença. Não diretamente, indiretamente pode atrapalhar. E vai atrapalhar o espiritual, porque o propósito é espiritual. O propósito é uma conexão. Eu sempre falo assim, eu vou fazer um exemplo. Quando eu estou aqui falando com você, quem está falando com você não é o Stefano espiritual, é o Stefano físico. Você está vendo aqui, eu estou vendo o Zé físico, o Ale físico, né? Estamos aqui. Se a gente avaliar o nosso corpo, se a gente pegar o nosso DNA, colocar no microscópio, não tem nada de Ale na sua pele, no seu cabelo. Só tem pai e mãe. No Zé, no Ale, só tem pai e mãe. No Stefano, só tem pai e mãe. Não tem a presença do Stefano, só tem pai e mãe. Então, nós somos uma mistura de pai e mãe. E teu pai e tua mãe também era uma mistura de um DNA que é animal. Então, o nosso corpo é animal. 99% nós somos parecidos com animal, né? Então, só que a gente tem um espírito humano. O espírito humano para a alquimia é um espírito diferente. Na alquimia a gente tem um estudo sobre os espíritos também. Então, tem o espírito animal, tem o espírito humano. Os espíritos animais, existem espíritos animais que são espíritos mais próximos dos humanos, por exemplo, os mamíferos, né? Você vê até pelo jeito como acontece a reprodução. Você vê que tem animais que têm um método reprodutivo parecido com o humano, porque tem todo o processo de gestação, né? E tem aqueles que vêm do ovo, né? Como, né, as aves, né? Então, você vê que tem animais que são animais grupais, que andam em cardume, os peixes, as aves. Esses são animais grupais. E eles estão no nível evolutivo inferiores. Então, tipo, por exemplo, porco, vaca, está acima da galinha. A galinha é mais das aves, entendeu? Por isso que existem, a gente contrai também mais bactéria, parasita de porco, de vaca, do que de galinha, porque a gente está mais próximo deles, entende? O nosso sistema é mais parecido com o deles. E o espírito deles também é mais parecido com o nosso, mas o nosso é mais evoluído, nós somos humanos. E o propósito humano, ele é algo a mais. Por que o animal, ele tem por que é mais fácil? É mais fácil uma bactéria
ou um cachorro cumprir o propósito dele do que a gente. Porque o animal, ele tem um propósito mais simples, um propósito de sobreviver. Ele quer sobreviver. Nós viemos com esse programa de sobrevivência também, mas nós temos algo a mais. E cada um é muito único e diferente. Então, o que acontece? Por que o cachorro, por que a galinha, por que a ave é mais fácil o propósito dela? Porque é uma coisa mais simples, não tem muita... não tem galinha que quer construir uma casa e morar no exterior. Não tem isso, entendeu? Mas a gente não, a gente tem uma coisa de a gente querer, por exemplo, criar uma escola, um outro quer criar um podcast, o outro quer abrir contribuir com o mundo com uma invenção. Então é muito mais complexo. Só que a gente ainda tem uma parte do nosso propósito. A primeira parte é sobreviver. Então, o que acontece? 90% das pessoas estão presos nesse nível. Sobrevivência. Então, as pessoas estão muita gente nem sabe que existe o propósito, porque a pessoa pensa, eu tenho que pagar as contas, eu tenho que, se eu tiver filho, eu preciso bancar esses meus filhos, e o foco é isso. Eu tenho que pagar as contas, eu tenho que me comportar bem, e a pessoa não chega a se perguntar, o que eu estou fazendo aqui? Né? Então, se a pessoa começa a sentir-se desmotivado, ela começa a procurar um psicólogo, começa a procurar um médico. Só que daí também o sistema, tá bom, vamos regular teus hormônios, toma isso. Não sei o que, vamos fazer uma terapia. Só que a pessoa, ela não consegue se questionar no nível espiritual nesses lugares. Aí a pessoa procura, por exemplo, uma religião, certo? Para tentar achar o Deus nele, né? Só que nem toda religião vai conseguir despertar o propósito. Às vezes a religião vai deixar... Tem muita religião, por exemplo, assim, nada contra, né? Tipo, cada um escolhe sua escolha. Claro. Mas tem muita religião que meio que... não sei se você concorda, mas existem muitas religiões que já têm nos princípios dela uma advertência contra o paranormal. Ah, sim, sim. Né? Tipo, por quê? Porque eles querem que você fique preso ao normal. Às doutrinas, né? Ao dogma. Tipo assim. Querem te prender ali para que você o paranormal sou eu sou o pastor, você fala comigo. Não vai... não procura outra pessoa, porque eles têm medo de quê? Do cara estudar uma outra disciplina. Né? Eu recebi um livreto, né? Que a gente recebeu o livreto, ele fala, cuidado com cartomantes, leitura, tarô, astrologia. Isso é o demônio. Muito bom. Por quê? Porque é aquilo que vai desfocar ele da religião, né? E aí eles não querem perder vamos dizer assim, o poder sobre a pessoa. Então o problema das religiões, algumas religiões, é que acaba que a pessoa começa a criar um sistema de dogma, de crença, e a pessoa se prende nesse quinto chakra. Tipo, a religião age muito no quinto chakra. Então quando você fica muito forte na questão da crença, você não consegue olhar a realidade como ela é. Você vai olhar naquele dogma que ele te dá.